Olha só, o inconsciente, nós temos dois estados de mente. A mente racional, que é o frontal, e a mente inconsciente, que é o nosso sistema do inconsciente, que é tudo aquilo que a gente, quando acorda pela manhã, a gente já consegue ir ao banheiro sozinho, mesmo se a luz estiver apagada, você consegue tateando chegar na cozinha, você consegue todos os dias fazer a mesma coisa, porque o inconsciente ele registra o que você faz diariamente e torna aquilo repetição, repetição. E o consciente é aquilo que você tem consciência daquilo que você está fazendo. O nosso inconsciente é aquele que faz com que a gente respire, mesmo que você durma. Ele faz com que o nosso coração bata, ele controla nossas células do corpo. Em tudo isso nós fazemos inconscientemente, sem a gente ter consciência. Dormindo ou acordado, nossos sistemas imunológicos eles estão trabalhando, nosso sangue está circulando, tudo está acontecendo com a gente enquanto a gente está inconsciente. E acordado, ele continua trabalhando, ele não para. Agora, a nossa consciência, quando a gente está acordado, a gente começa a perceber que estamos fazendo coisas, porque nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Acontecendo algum fato na sua infância, na fase da infância, acontecendo algum fato com você, o inconsciente ele traz a sua fase adulta e ele tende a repetir. Se houve algum trauma na fase da infância, ele tende a repetir. Vou contar uma história aqui para vocês. Havia um rapaz, uma criança com uma mãe, e essa mãe botou uma sacola nas costas e pegou essa criança e foi caminhar. Ela ia para algum lugar, em algum destino, que nós não sabemos qual era esse destino. E ela saiu pela madrugada a caminhar com essa criança. E eles caminharam muito. E ao longo do tempo, essa mulher caiu no chão e morreu. E essa mulher morreu e ela ficou, e a criança lá que vinha pegando na mão dela ficou do lado dessa mãe, observando, porque ela era muito pequena. E passou um homem, depois de uns 4 a 5 dias, passou um homem no cavalo e falou bem assim: oxe, enterra isso fede. E essa criança ficou traumatizada. Então, até o dia de hoje, esse senhor, ele conta essa história. Nessa época, o inconsciente deixou ele paralisado naquele tempo. E ele até hoje ele conta para as filhas dele essa mesma história. E as filhas falando para ele quando a gente não dá mais ouvido, aí ele para e vai lá para o quintal, vai lá para fora e ele fica contando essa história sozinho. O que aconteceu? O inconsciente paralisou ele nessa fase. E é igual como a gente já vê, muitas pessoas vão para a praça e elas ficam contando histórias repetitivas. Essas pessoas ficam velhas e elas ficam contando aquela história daquela fase que o inconsciente paralisou ela naquela fase. Por quê? Paralisou. Porque foi um trauma, gerou um trauma. Pense numa criança que perdeu uma mãe no meio do nada, não tinha quem. Ela não entendia o que era a morte, não sabia nem o que era nada daquilo ali, e ela ficou diante do corpo podre da mãe e nada podia fazer. Veio alguém depois e a socorreu e a guiou na vida, e ele se tornou uma pessoa adulta, mas ele ficou congelado naquela fase. Isso acontece com a gente. Há uma emoção que acontece com a gente na nossa fase da infância que nos congela, nos trauma. Uns ficam repetindo, outros ficam com a emoção guardada dentro do peito. E aí, todas as vezes, o inconsciente mostra tem algo parecido acontecendo. Por que o inconsciente faz isso? Porque ele tende a nos fazer feliz. Então, ele faz com que a gente vença alguma fase da nossa vida que a gente ficou congelado, ficamos traumatizados naquela fase. Aí o inconsciente fica trazendo, quando acontece um fator na sua fase adulta, que faz você lembrar aquele período que você ficou congelado, aí ele tende a fazer por quê? A repetir, para que você se consiga processar isso que aconteceu, amadureça para você ser feliz, para que você saia daquela emoção de congelamento, para que você saia daquela emoção de congelamento, para que você saia dessa emoção que lhe causou um trauma. E aí ele tende a lhe mostrar fases que vai fazer você voltar àquela fase
para você tratar o seu emocional. E aí, para isso serve um terapeuta, para lhe ajudar a voltar no passado, naquela fase que lhe trouxe o trauma, para que você processe essa imagem e lhe faça vencer essa fase, lhe faça amadurecer para a vida e você prosseguir. Muitas pessoas ficam congeladas e não sabem que é o seu emocional que o congelou, que o inconsciente ele quer que você vença essa fase, que você supere, que você amadureça, que você cresça, porque o inconsciente ele tende a nos fazer feliz. E para nos fazer feliz, nós precisamos vencer as fases, as dificuldades da nossa vida.